Simbora, turma! Simbora, estamos ao vivo. Banho tomado, cabelo organizado, mais ou menos. Mas vamos embora, moer. Começando mais uma edição do nosso Minuto Geográfico. Lembrando a vocês que o Minuto Geográfico sempre é ao vivo, toda segunda e sexta-feira, com raras exceções no início da manhã. 6h30, 6h40, firmes e fortes aqui na caminhada. Como é que vocês estão? Semana boa, tranquila? Espero que sim. Um grande abraço também para vocês que vão assistir posteriormente a esse vídeo. Nossa equipe tem colocado o Minuto Geográfico também no YouTube, para que vocês possam ter mais de uma opção em termos de plataforma. Tranquilo, turma? Beleza? Eu quero ir direto ao ponto, conversar com vocês sobre o tema. Considero bem interessante. Mas vê bem, quem me acompanha há pelo menos 1 ano e meio ou 2 anos já deve ter ouvido eu falando aqui sobre sports washing em 3, 4, se brincar, 5 ocasiões. E há 1 ano e meio atrás, aproximadamente, eu fiz um evento chamado de Imersão Geopolítica aqui na internet. Foi de graça e online. E nesse evento, em uma das aulas, eu escolhi tratar sobre a temática de sports washing, que seria, numa tradução literal, aí, lavagem esportiva. E eu já venho trazendo algumas movimentações dentro do mundo árabe, não só da Arábia Saudita, do Catar também, mas se você analisar a própria China com os Jogos Olímpicos, e se a gente voltar para a primeira metade do século XX, a gente pode citar Mussolini, em 1934, a Copa do Mundo da Itália. Então a Copa do Mundo foi usada pelo regime de Mussolini, e os próprios Jogos Olímpicos de 1936, a Alemanha nazista do Adolf Hitler. Então tem muita coisa para a gente falar aqui, para a gente conversar. Eu sempre gosto de bater um papo sobre geopolítica e futebol. Eu vou tentar aqui passar 20 minutos no máximo, para não ficar algo que possa se estender, até porque vocês têm uns compromissos e eu também. Então, ao vivo também tem essa questão, essa limitação, vez ou outra por hora. Mas eu fiz um roteiro bem legal e é isso. Vamos embora se organizar. Eu vou só tirar os comentários por enquanto, tá, pessoal? Para evitar a perda de foco. Tanto a perda do meu foco, porque eu fico lendo os comentários, e também de vocês. Quem puder avisa os amigos, tá? E eu volto já já com os comentários, beleza? Enfim, vocês recentemente acompanharam as últimas movimentações da Liga de Futebol da Arábia Saudita com contratações multimilionárias, valores assim absurdamente altos, até mesmo para os clubes mais ricos europeus. E essa movimentação com o futebol é uma movimentação que vai mexer com as multidões, com as emoções e com a percepção que as pessoas têm em relação àquele país, a Arábia Saudita. Eu tinha uma viagem marcada para a Arábia Saudita em 2020. Quando eu voltei do Irã, eu pensei, próximo país que eu vou visitar naquela região, a Arábia Saudita. Só que pelas questões relacionadas à pandemia, essa viagem ela não aconteceu, essa viagem foi cancelada. A Arábia Saudita é um país belíssimo do ponto de vista geográfico, tem muita paisagem, para quem gosta de natureza, o deserto sempre nos reserva grandes surpresas. Para além da natureza, da geografia física, você tem ali também, além dos desertos, além das montanhas, além dos vales, excelentes resorts na altura da costa do país, que é banhada pelo Mar Vermelho, então por ali também você tem algo sensacional. Algumas pessoas, inclusive muito inteligentes, que eu tenho a oportunidade de conviver e que não são da área de geopolítica, mas que gostam de geopolítica, dizem assim, mas a Arábia Saudita é basicamente religião, é para quem quer conhecer mais sobre o Islã. Não, você tem o islamismo muito forte por lá, você tem Meca, importantíssima cidade para o Islã, você tem também Medina e tantas outras áreas, a grande mesquita de Meca,
mas você tem também essa questão das belezas naturais. Por isso que eu digo para vocês que o turismo, a partir de agora, vai contribuir ainda mais para o PIB. Eles têm um turismo muito forte de religião, a peregrinação a Meca, a peregrinação anual, milhões e milhões de muçulmanos do mundo inteiro, que têm condições físicas e financeiras, seguem para Meca, fica um verdadeiro formigueiro humano, mas o país tem condições de diversificar esse turismo para além da religião. Turismo de natureza e o turismo de entretenimento, né? Que agora a gente vai falar sobre futebol, muito forte também. Quem gosta de tênis por aí? A Arábia Saudita, ela não investe só no futebol, tênis, no golfe. Eu vou trazer para vocês aqui números absurdamente altos. Então, eu vejo sim o país com essa questão de crescimento, de potência, utilizando o esporte como uma mola propulsora, e vocês vão entender o porquê. Tranquilo? Primeira coisa, muita gente pergunta o que é sports washing. Eu fiz um roteiro aqui e vou trazer para vocês na íntegra o que é que eu preparei. Sports washing basicamente é um termo que se refere à prática de usar investimentos. É uma prática de usar investimentos no mundo do esporte. Cuidado, não é só o futebol, no mundo do esporte, como uma forma de melhorar a imagem pública de um país, governo, empresa ou indivíduo. Então, você tem uma empresa e você quer melhorar a imagem daquela empresa. Você pode, de repente, colocar a sua empresa para patrocinar um evento esportivo. Eu estou aqui com a camisa que Patrícia me deu, da Fórmula 1. Teve o Grande Prêmio de Silverstone, né? A gente não foi para o Grande Prêmio, mas a gente estava lá em Londres. Aí você tem aqui várias empresas, uma delas, a camisa da Hugo Boss, vários patrocinadores. Tem um grande amigo meu que diz, pô, parece um outdoor ambulante quando eu uso essa camisa aqui. E olha, uma das empresas que patrocina a Fórmula 1, algumas equipes, e o próprio evento da Fórmula 1, olha aqui, é uma empresa petrolífera, a Aramco, petrolífera da Arábia Saudita, uma empresa estatal petrolífera saudita. Então, Fórmula 1, tênis e companhia. Então, um país ou uma determinada empresa que representa um país quer melhorar sua imagem pública, ela vai lá e vai se associar com o quê? Com os esportes. Vai ter um evento esportivo, eu vou colocar minha marca para as pessoas associarem a minha marca àquele evento, aquele entretenimento, aquela noite, aquele dia, aquele campeonato inesquecível. É essa basicamente a ideia. Então, essa estratégia envolve patrocinar, essa estratégia envolve também comprar. Então, vários clubes foram comprados nos últimos anos por representantes do mundo árabe. A gente pode dar como exemplo aqui recente o Newcastle. O Newcastle, que há muito tempo não tinha visibilidade, subiu agora, vai disputar a Liga dos Campeões. Eu tenho a impressão que depois de mais de 20 anos, o time recebeu aí mais de 100 mil em investimentos e foi comprado por um grupo saudita, um fundo de investimentos ligados ao MBS, ao Mohammed bin Salman, que já eu falo dele. O próprio PSG que soube contratar grandes estrelas, mas não soube montar a equipe. Tem esse detalhe. O PSG fez grandes contratações, mas não soube montar um time, sentimento de coletividade, né? Tanto que alguns dos principais jogadores passaram pelo PSG, só de passagem, simplesmente saíram. Recentemente agora o último, Neymar, e também citando aqui o Messi e tantos outros, tá? E aí você tem um case de sucesso que eu acredito que seja a marca de clube de futebol hoje mais valorizada do mundo, tá? Que é o Manchester, o City, que ganhou a tríplice coroa, tem um elenco de ouro, tem um time muito estruturado, projeto de curto, médio e longo prazo. Fazendo aqui uma dica do meu amigo Ederson, goleiraço, titular aí, se Deus quiser, da seleção, tá? E aí, resultado, você tem vários clubes de futebol associados a Emirados Árabes Unidos, associados ao Catar, associados à Arábia Saudita por agora e também por outras situações. Então,
Esse termo se originou da junção das palavras esportes, esporte, e whitewashing, que seria branqueamento. Então, seria uma tentativa de encobrir ou lavar uma imagem manchada através de associações positivas com o mundo do esporte. Só que veja, existe também um debate, existe também uma outra percepção que eu tenho para trazer para vocês. Então, esse termo de debate é que existe uma linha que investir no esporte é algo genuíno. Então, de repente, a gente não pode afirmar que todo investimento em clube de futebol ou em internet. Voltou a internet. Voltou? Voltou, ok? Tudo certo? Eu não posso dizer que todos os investimentos em esportes são considerados práticas de sports washing. Existe a ideia mesmo, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, voltou, né, pessoal? Só dá um oi aqui no comentário se voltou. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman, ele disse, olha, as pessoas acusam a gente de sports washing, mas a presença no esporte global de alto nível é um caminho que eu quero para a modernização, tá? Quem é crítico diz que isso é um esforço, né, uma distração do terrível histórico de direitos humanos do país, mas ele diz, olha, eu quero modernizar, eu quero pegar esse dinheiro que nós temos do petróleo, os petrodólares, é petróleo com força, e eu vou diversificar, porque hoje o petróleo é a majestade em termos de fontes de energia. O petróleo é o número 1 do ponto de vista energético, mas a gente sabe que o petróleo é hoje, vão chegar novas tecnologias e o petróleo, que é tão valorizado, essa commodity tão importante para a cadeia produtiva global, pode não ser para o futuro. Então a ideia é pegar o dinheiro do petróleo e investir nos esportes, e investir em outros setores como uma forma de diversificar. E uma das formas de diversificar é o entretenimento, o turismo e por aí vai. Só para dar um dado a vocês, o Catar, que foi sede da Copa do Mundo, o Catar tem eventos esportivos fechados até 2030. Vários campeonatos, várias competições. Quem era o Catar na fila do pão há 20 anos atrás? Quem era o Catar? Vejam a visibilidade que esse pequeno país do Oriente Médio conquistou, tá certo? Para além do turismo e outras atividades também. O próprio príncipe herdeiro da Arábia Saudita, ele comentou que a meta nos próximos tempos, agora recente, é bater 100 milhões de turistas por ano. Imaginem vocês, a Arábia Saudita hoje recebe 60 milhões de turistas por ano, a maioria lá, turismo lá é basicamente religioso, eles querem bater 100 milhões e depois subir para 120 milhões. O cara quer dobrar o movimento do turista. E eu pergunto, quantos dólares cada turista, quantos euros, quantos reais cada turista que visitar a Arábia Saudita vai deixar? Então o turismo movimenta restaurante, no que pese que o álcool lá é algo proibido, a gente vai falar disso, a questão do álcool, o consumo do álcool, tá? É algo que eles podem flexibilizar no futuro, quem sabe, essa questão do consumo da bebida alcoólica em locais fechados, em locais autorizados pelo governo, quem diria dentro do mundo árabe, quem sabe, no que pese que o salafismo por lá é algo forte, a visão do Islã, a gente vai falar disso também, é algo muito forte, é algo muito fechado, mas enfim, os caras estão querendo investir. Só um dado para vocês, pouca gente sabe disso, 70% da população saudita, vê que dado interessante eu vou trazer, 70% da população saudita, mais da metade da população saudita tem menos de 35 anos. 70% da população saudita tem menos de 35 anos, ou seja, a população do país é jovem e adora evento esportivo. Eles adoram evento esportivo. Quando eu fui para o Catar, e assim, tudo bem, muito estrangeiro por lá, muita mão de obra de Bangladesh, muita mão de obra da Índia, mas os catares por si só, eles comemoravam o evento. Por quê? Para eles tudo era uma novidade.
esse modelo ocidentalizado, esses visitantes tão diferentes para eles que vivem num local tão mais assim fechado. Então, a Arábia Saudita percebeu, olha, evento esportivo agradou, evento esportivo deu visibilidade. A gente vai seguir esse caminho também. Hoje a Arábia Saudita tem aí, sei lá, seus 36 milhões de habitantes. É um público doméstico muito pequeno. A última Copa, a última Liga Árabe de Futebol, sem essas contratações a peso de ouro, sem Cristiano Ronaldo, sem Messi, sem Neymar, Benzema, sem tantas essas estrelas, a média de público era de 9, 10 mil pessoas por jogo. 9, 10 mil pessoas por jogo. Agora, a ideia deles é casa lotada, com público doméstico e com público estrangeiro. As pessoas começam a se movimentar. Rapaz, bora conhecer a Arábia Saudita e bora assistir a um jogo de futebol na Arábia Saudita e deve ser diferente e tudo mais. E o brasileiro, pelo menos em 2020, quando eu ia, e a pandemia me impediu, o brasileiro, na época que eu ia, podia tirar o visto no aeroporto. Você tinha um visto eletrônico que você pagava um valor, eu lembro que na época era o quê? 50, eu não sei, os $150, e o visto ele saía na hora. Outra curiosidade, 36 milhões de habitantes, não dá para comparar com o mercado doméstico da China com mais de 1 bi, a Índia com 1,5 bi, praticamente. Imagine a Índia investindo em cricket, potência. Só o público doméstico da Índia já é a cólera do dragão, já bota para torar. Público doméstico da China também. Os americanos, mais de 400 milhões. Show business. O americano ele já não gosta tanto de futebol. Mas vocês vão ver, a Copa do Mundo vai ser um grande sucesso, só com o público doméstico dos caras, porque eles gostam de evento esportivo. Eles gostam do espetáculo em si. A Arábia Saudita tem essa questão, 36 milhões, não é um país populoso, a população tem alto poder aquisitivo, veja, no contexto geral tem, o IDH por lá é acima de 0,8, nota 8, é um IDH considerado alto, tá? Exportações de petróleo equivalem a mais de 20% do PIB, você tem aí mais de 180 bi, 190 bi de dólares por ano com petróleo, mas veja, o petróleo equivale a 20, 22% do PIB, significa dizer que tem espaço para diversificação, para crescer, e eles têm aquela visão 2030. Eles querem modernizar o país e querem apresentar em 2030 o país mais aberto economicamente. Eles falam em abertura econômica, eles não falam em abertura política. É até o que eu queria dizer para vocês. A Arábia Saudita é governada pela mesma família, é um reino, é uma monarquia, representada uma monarquia absolutista ou absoluta teocrática. Você tem religião e política lado a lado. A lei é o Alcorão. Tá? E eles não têm a eleição. Eles não têm a eleição para a escolha do chefe de Estado, para a escolha do chefe do governo. Sufrágio universal, como a gente está acostumado a ter por aqui. Por isso que se fala tanto sobre a democracia. A Arábia Saudita desponta aí entre os 5, entre os 10 é certeza, mas entre os 5 governos, deixa eu tirar os comentários bem rapidinho, entre os 5 governos mais autoritários do mundo, tá? A família que governa a Arábia Saudita, a família Saudi, a dinastia saudita, a casa de Saudi, ou de Saudi, governa o país desde o século XVIII. Tem algumas divisões dentro da família, mas basicamente a mesma dinastia desde o século XVIII, e é a mesma família mesmo, houve uma cisão, é a mesma família desde 1930, 1932, ou seja, no período entre guerras. Você tem o mesmo núcleo duro há mais de 90 anos governando, mas se você pegar a dinastia macro, vem aí a dinastia macro desde o século XVIII. Então a gente considera a ditadura em funcionamento, o regime fechado mais antigo do mundo, ok? Só para vocês pegarem essa curiosidade. Lá dentro, a interpretação do Islã, houve algum tipo de flexibilização? Mulheres ganharam autorização para dirigir num dado momento em algumas regiões, algumas autorizações em 2018. Mulheres autorizadas a participar de eventos esportivos.
A Arábia Saudita tem uma seleção feminina de futebol, tá? Que está agora inscrita e participando aí dos eventos da FIFA. A Arábia Saudita tem a seleção de futebol feminina, como eu disse para vocês. As mulheres representam uma força de trabalho importante. A Arábia Saudita não vai conseguir crescer sem a participação da mulher no mercado de trabalho. É impossível para eles. Então, a ideia é que haja uma flexibilização nos próximos anos. Se você pegar a Arábia Saudita de 20 anos atrás e comparar com a Arábia Saudita de hoje, é um país fechado, tem problemas seríssimos relacionados aos direitos humanos, mas houve uma flexibilização significativa para algumas parcelas da sociedade. Mas veja, lá o Islã tem uma interpretação assim muito fechada, ultraconservadora. Ultraconservador é uma coisa muito que a gente pode até falar. Ultraconservador, algumas pessoas falam puritana, intolerante. Os proponentes do salafismo, a interpretação do Islã, eles são contrários a qualquer inovação ou qualquer prática que possa se desviar dos ensinamentos do profeta Maomé e dos seus seguidores do século VII. Então, eles querem uma identidade islâmica pura, independente, eles rejeitam, é até uma questão, essa abertura econômica e essa abertura aos esportes vai gerar um choque entre o príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, o MBS, e as parcelas mais fechadas do Islã, da sociedade islâmica daquele país. Porque o salafismo, alguns ramos do salafismo, são críticos em relação às influências culturais e às políticas ocidentais. Eles rejeitam qualquer influência estrangeira, mas eu duvido muito, viu? Na hora H, Neymar em campo, Cristiano Ronaldo, aquela turma toda jogando bola, evento esportivo de primeira linha, eu acho que vai bater aquela curiosidade, muitos vão querer assistir e vão terminar se envolvendo. Como eu disse para vocês, mais de 70% da população não tem nem 35 anos, são muito jovens. Então eu penso que essa parcela mais fechada, mais isolada, é minoria e poderá se tornar minoria da minoria a partir do momento que o governo lá começa a dar voz. É o governo que está levando, é o governo que está buscando esses eventos para dar visibilidade ao país. Então, percebam, a Arábia Saudita, ela não quer mostrar a sua face do salafismo, uma face mais fechada. Ela está querendo mostrar a face de um país que tem sua cultura, que tem sua questão religiosa, mas que pode ser moderno em dadas situações. Questionamentos em relação aos homossexuais, aos direitos das mulheres e as outras questões, isso tudo vai pesar. Por isso que muitas marcas ainda estão com o pé atrás de relacionar seus nomes, relacionar sua história com um país que tem uma tradição de não respeitar os direitos humanos. Mas veja, eu quero ver a Fórmula 1 abrir mão do patrocínio da Aramco. Abre não, rapaz. Não abre não. Faz críticas, né? O Hamilton, quando foi correr o Grande Prêmio lá da Arábia Saudita, ele fez críticas ao governo, mas ele competiu. Ele fez críticas, fez declarações, mas ele participou da prova, ele não abriu mão. Não houve um boicote, né? Ninguém corre no Grande Prêmio da Arábia Saudita. Não, aconteceu, entendeu? Então, na hora, parece que o pragmatismo termina falando mais alto, tá? Mandaram a pergunta para mim. Joca, é verdade que a Arábia Saudita financia a construção de mesquitas por todo o mundo ocidental? Sim, inclusive Portugal. A Arábia Saudita já espalhou aí mais de 200 mesquitas só na Alemanha. É engraçado. A Arábia Saudita não quer receber refugiados, não quer receber sírios. A Arábia Saudita tem relação direta com a guerra do Iêmen, o derramamento de sangue no Iêmen. A Arábia Saudita e Irã disputam o controle do Iêmen, tá? Para quem não sabe, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Me diz se voltou aí. Deixa eu mostrar para vocês aqui no mapa. Ó, Arábia Saudita e Iêmen. O Iêmen é dividido hoje. Tem o governo do Iêmen, que é ligado à Arábia Saudita, e tem os Houthis, que é um grupo armado financiado pelo Irã. Então o Irã e a Arábia Saudita
trava uma guerra por procuração aqui no Iêmen. Muito derrame de sangue. A Arábia Saudita fechou essa fronteira, ó. A Arábia Saudita fechou a fronteira com o Iêmen para não receber refugiados. Nem do Iêmen e muito menos da Síria, que é outro país em guerra e em crise. Então, a Arábia Saudita não é muito solidária dentro do mundo árabe em relação a receber refugiados, não. Mas ela espalha mesquitas, várias mesquitas com orientação salafista são espalhadas pelo mundo, inclusive por Portugal e companhia. Certo? Universidades também, 8 universidades britânicas, Cambridge, Oxford, e tantas outras. Aquela de Durham, que eu passei, lembra que eu viajando passei pela cidade de Durham? O pessoal disse, essa universidade daí é espetacular. O governo saudita já colocou mais de 300 milhões de libras. 300 mil em libras. Multiplica aí por 7, para saber em reais quanto é que dá. 300 mil de libras. Em várias universidades inglesas. E a ideia é propagar o recado, né? Propagar as ideias relacionadas ao país, aos sauditas e também ao Oriente Médio. Entendesse? É isso. Então, eu acredito que o esporte, tá, gente, ele pode ser útil como mecanismo de reforma social, como eu tinha dito a vocês, tá? Há uma mistura lá de sexos em público, no sentido de as mulheres começam a participar de algumas atividades, mas ainda é algo fechado. Os fatos interessantes, eu falei que o governo saudita comprou o Newcastle, né? O Newcastle gastou cerca de 100 milhões de libras, saiu do rebaixamento, o clube ficou em 4º lugar agora, classificou-se para a Liga dos Campeões, que é a principal competição de clube da Europa, pela primeira vez em 20 anos. Na última temporada eram 9 mil torcedores por jogo, agora vão ser quantos? A Arábia Saudita recebe em média 60 milhões de pessoas por ano, turismo religioso. Querem pular para 100 milhões de visitantes, 120, envolvendo os esportes. Vai ser um efeito muito grande na economia. Muito grande na economia. O turismo hoje representa 4% do PIB. Eles querem colocar o turismo para 15% do PIB. 15%. Tá? Imagina a publicação, Cristiano Ronaldo, 600 milhões de seguidores aqui no Instagram. Uma publicação dele, enaltecendo a Arábia Saudita. Vocês vão ver o fluxo de voo para a Arábia Saudita, o fluxo de voos para lá, vai dobrar. Acompanhe no Flight Radar, vai dobrar. Vai dobrar. Os caras levaram tudo, né? E vão levar mais jogadores, tá? Vão levar mais jogadores. Bem mais. Ó, quem gosta de golfe, os caras investiram aqui, eu tava vendo, os caras investiram centenas de milhões de dólares no principal torneio de golfe do mundo. Principal órgão de golfe da América recebeu doações, patrocínio. A Arábia Saudita queria comprar a Fórmula 1 toda. Chegou a oferecer 20 bi por toda a Fórmula 1. 20 bi. Entendeu? Chega no momento, gente, isso é vaidade. Tem vaidade, tem protagonismo. Tem muito membro da realeza saudita que é fã. Tem fã dos esportes. Eles investem em times de outros lugares. Só que agora, vocês vão ver, eles querem os eventos dentro de casa. Então, eles começaram comprando clubes fora. Agora eles querem os clubes jogando lá dentro. Os jogadores jogando por lá. Vão criar as próprias ligas, fortalecer as próprias ligas. Então eles querem. É questão de vaidade. Eles vão investir muito forte. Tá? Tem um dado interessante. Tem um colega nosso, num grupo de WhatsApp, que ele citou a China.
Porque a China já investiu muito no futebol. Não sei se alguém lembra, mas a China investiu muito no futebol no passado. Só que o futebol na China, ele não se mostrou perene. Veja, a China, em medalha, Jogos Olímpicos, destrói. Vocês vão ver Paris no próximo ano. A China destrói Jogos Olímpicos e afins. Meu Deus, eu tô aqui já há 45 minutos, galera. Desculpa aí. Mas só um detalhe. A China foi buscar jogador em final de carreira. Foi buscar jogador em final de carreira. A Arábia Saudita tá pegando jogador jovem. É feito os americanos. Os americanos pegaram jogador em fim de carreira. A China também. Com exceções, claro. Os caras na Arábia Saudita estão pegando jogadores jovens. E tem o Cristiano Ronaldo, que é midiático, ali vai completar 60 anos, movimentando tudo. Fenômeno, tá? Não tão fenômeno quanto o Ronaldo. Mas é diferente. É diferente a situação por lá. É bem diferente mesmo. Mas é isso, turma. Lembrem, Hitler, em 1936, usou os Jogos Olímpicos para propaganda. Mussolini, em 1934, a Itália foi campeã da Copa do Mundo. Usou a Copa do Mundo de futebol como propaganda. É uma velha ideia. É uma velha ideia. É uma velha ideia, tá? Mas a Arábia Saudita, ela vai modernizar a economia, vai seguir firme e forte nesse caminho. Vamos ver como é que a sociedade de lá mais fechada, a minoria, vai lidar com essas mudanças e vamos ver como é que o mundo vai encarar. Mas parece que o novo normal é relativizar autocracias. Todo mundo aqui consome Made in China, não consome não? No dia a dia. Normalizaram a ditadura chinesa. Normalizaram. Relativizaram a ditadura chinesa. As pessoas tratam a China com toda a naturalidade do mundo. Então não acredito num boicote contra a Arábia Saudita. Querem sediar a Copa do Mundo de 2030? Mesmo com o clima, vão sediar os Jogos Asiáticos? Mesmo com a questão climática, é muito forte o país. Muito forte o país. Entenderam? Qual a opinião de vocês sobre isso? Depois, quem puder escrever nos comentários, eu vou responder ao longo do dia. Aqui vai se perder no ao vivo, mas quando eu deixar salvo, quero ler os comentários de vocês. Eu quero saber a opinião de vocês sobre sports washing, sobre a Arábia Saudita. Tá? Joca, militarmente a Arábia Saudita é forte? É. A Arábia Saudita desponta entre os 10 maiores gastos militares do mundo, que a gente conhece. A Arábia Saudita, proporcionalmente, gasta mais militarmente que o Reino Unido. Proporcionalmente, o gasto militar da Arábia Saudita é maior do que o do Reino Unido, do que o da França. Os caras gastam muito. Dizem que aquele programa nuclear do Paquistão, da bomba atômica do Paquistão, foi financiado pelo governo saudita. E que a Arábia Saudita tem acesso àquilo ali. Muito forte. Muito forte. Professor, por que a faixa etária da população de lá é tão baixa? Veja, tem a questão do índice de natalidade. Tá? Você tem uma renovação muito grande por parte da população. E em alguns locais, expectativa de vida também. Isso vai impactar. É isso aí, turma. Pessoal, foi útil a aula de hoje. Eu tenho outra salva que eu vou colocar também para vocês. Mas gostaram? Deu para entender direitinho? Deu para sacar direitinho? Não é novidade, viu? China foi sede de Jogos Olímpicos. Itália, Mussolini, Hitler, Alemanha. MBS é quem, Joca? É o príncipe herdeiro. Lembram que um jornalista... Quer me dar um beijo? Lembra que um jornalista foi assassinado? Deixa eu dar um beijo nas meninas rapidinho aqui, turma. Lembra que um
Beijão pra você, igual. Lembra que um jornalista foi... Tchau, amor. Lembra que um jornalista foi assassinado por criticá-lo, esquartejado o corpo, dentro da Embaixada Saudita em Istambul, 2018? Dizem que foi a mando do príncipe herdeiro, os guarda-costas deles, segurança pessoal dele. Tem muita coisa envolvida. Muita coisa envolvida. É isso aí, turma. Um beijo grande para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Eu só falei 10% do que eu queria. 10. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Eu vou tentar ir na Arábia Saudita até janeiro, tá, pessoal? Eu vou tentar visitar a Arábia Saudita até janeiro. Vou fazer o possível. Aí eu mostro para vocês aqui como é o país. Fechado? Vou me programar. Ou dezembro ou janeiro. Vou já olhar a passagem. Já vou me organizar para ir. Mas aí eu vou sem as meninas. Se alguém topar acompanhar o professor, beleza? Se alguém topar acompanhando o professor, a gente organiza. Valeu? Simbora? Simbora, vambora. Saúde e paz. Paz de Cristo para todo mundo. Cuidado com os preconceitos aí. Povo árabe, no contexto geral, sempre me tratou muito bem, obrigado. São vários mundos árabes dentro do mundo árabe. Sempre me senti muito respeitado, tá? Pessoal muito hospitaleiro, sim. Conheço uma penca de país árabe. Só para deixar claro isso daí. Valeu? Beijão, turma. Fui. Simbora. Compartilhem, compartilhem.